A Mensagem das Estrelas, capítulo 30, 36 horóscopos de exemplo, a partir da página 574. Adenoides e constipação. Nesse mapa natal, os astros se dispõem em 4 grupos. Netuno está em conjunção com Marte, Saturno em conjunção com Urano, Mercúrio em conjunção com o Sol e Júpiter em conjunção com a Lua. Os 2 últimos grupos estão em quadratura mútua. Vênus está sozinho e forma um trígono com Júpiter. Note também que o Sol está em paralelo com Netuno e Mercúrio e Vênus está em paralelo com Marte. Esse é um horóscopo de uma jovem nascida em 27 de novembro de 1896, às 2h15 p.m. em Tacoma, Washington, Estados Unidos. A primeira coisa notada é que os signos cardeais estão nos ângulos, demonstrando que ela é ativa por natureza. Contudo, age mais por impulso do que pela razão. Essa característica se deve ao fato de que a Lua está em quadratura com Mercúrio e com o Sol. Naturalmente, como ambos, a Lua e Mercúrio, são indicadores mentais, quaisquer aspectos desarmoniosos entre eles são prejudiciais. Acrescente-se a isso o fato de que Mercúrio está em combustão ou queimado por sua proximidade ao Sol, e por causa disso é muito evidente considerar que pouco podemos fazer por essa pessoa por meio da razão. Isso não significa que ela tenha uma disposição mental má. É exatamente o contrário, conforme mostrado pela conjunção da Lua com o planeta da benevolência, Júpiter, e pelo trígono entre esses últimos e Vênus, o planeta do amor e do prazer. O problema que levou essa jovem a nos consultar foram as adenoides, que causam extrema dificuldade à respiração. A condição está muito claramente mostrada no horóscopo. Quando nos lembramos que aflições em um signo sempre produzem uma ação reflexa no signo oposto, compreendemos rapidamente que Saturno, o planeta da obstrução, em conjunção com Urano, o planeta da ação espasmódica, no signo de Escorpião, com certeza pode interferir na respiração rítmica, através da região de Touro, que abrange a garganta e a parte inferior da cabeça. Além disso, o Escorpião também governa o nariz, como você perceberá ao se lembrar que o traço mais proeminente da verdadeira pessoa de Escorpião é o nariz aquilino, de dimensões generosas. Assim, Saturno afligido e em Escorpião, que obstrui a região retal e causa a constipação, uma condição que há dificuldade de esvaziar os intestinos, geralmente associada a fezes endurecidas, tende também, ao mesmo tempo, a problemas na garganta e obstrução das passagens nasais. No caso dessa paciente, vemos a situação agravada pelas quadraturas do Sol e de Mercúrio com a Lua e Júpiter. O Sol e Mercúrio, estando em Sagitário, atuam, portanto, no signo oposto, Gêmeos, governante dos pulmões, e como a Lua governa o ar que entra e sai dos pulmões em uma respiração, a quadratura desses astros pode naturalmente afetar justamente a respiração. Agora, o remédio parece um longo caminho procurar corrigir uma obstrução na garganta atuando sobre o ânus. Contudo, Saturno, o planeta da obstrução, em conjunção com Urano, o planeta da ação espasmódica em Escorpião, indica que em determinados momentos os músculos do esfíncter do ânus se fecham tão firmemente que é impossível ao diafragma se mover. Sob condições normais, há uma inalação através do ânus, a qual regula a pressão do ar nos intestinos, um fato que não é geralmente conhecido. Mas quando os músculos do esfíncter são afetados por uma configuração de natureza tão severa como essa, a referida regulagem automática para e o diafragma é então incapaz de trabalhar com a necessária liberdade.
Por conseguinte, os pulmões ficam privados do necessário fluxo de entrada e saída de ar em uma respiração. Então, para aliviar tal condição, um dilatador mecânico ajustável poderia ser usado. Deve lembrar que há 2 músculos no esfíncter para serem trabalhados, dos quais o interno se localiza um pouco para dentro do ânus. Depois de algumas vezes repetindo esse tratamento, os intestinos devem ser mantidos livres pelo uso de alimentos laxativos apropriados, tais como ameixas, figos, e não esquecendo o pão de trigo integral. Não há dúvida de que essa pessoa recorreu à respiração pela boca, o que agravou o problema da garganta. Mas com a firme continuação do tratamento aqui esboçado, logo experimentará menos dificuldade no respirar, e então será fácil aprender a respirar através dos canais apropriados, as narinas. Um curador com leão no ascendente e cujo Saturno não esteja em Virgem será provavelmente o melhor para ajudar esta paciente. Acidentes na cabeça e oxigenação pobre. Aspectos benéficos. Saturno em sextil com Júpiter, trígono com Marte e Urano. Aspectos adversos. Júpiter em oposição a Marte e Urano, Lua em oposição a Vênus, Sol e Mercúrio em quadratura com Urano, Marte e Júpiter. Esse é o horóscopo de um homem nascido em 16 de março de 1865, às 3 p.m. na Inglaterra, e nos fornece um bom exemplo de como acidentes e crises são mostrados no horóscopo. A principal aflição vem do fato de que o Sol e Mercúrio estão em conjunção fechada na 8ª casa, ocupada por peixes. Isso por si só já é desastroso para a faculdade do raciocínio. Ambos estão em quadratura com Júpiter em Sagitário, que também exerce uma forte influência sobre a mente. Todavia, pior que tudo, eles estão em quadratura com Marte, o planeta da energia dinâmica, do impulso, etc., e com Urano, o planeta da ação, semelhante ao relâmpago que impede a premeditação. Quando a ação é ditada pela intuição gerada sob os aspectos benéficos, tudo está bem e a pessoa está melhor do que quando é forçada a usar sua razão relativamente lenta. Contudo, quando é gerada sob os aspectos adversos da quadratura e oposição, resulta em uma imprudência desmiolada e uma absoluta falta de raciocínio e inteligência que a pessoa geralmente se torna mentalmente incapaz. Vemos então, à primeira vista, que temos diante de nós uma pessoa que, devido a uma mentalidade fraca, está sujeita a problemas e a acidentes. Entretanto, as lesões sofridas em consequência da imprudência foram todas na cabeça. E como o horóscopo não mostra nenhuma aflição séria em Áries, que rege a cabeça, salvo a quadratura entre Marte e Mercúrio, que regem os 2 hemisférios cerebrais, podemos então perguntar o que causou esses acidentes, e a resposta é encontrada na progressão do Sol, que corresponde à época em que essa pessoa foi acidentada, sendo que a Lua também participa na ocorrência desses acidentes. Em 1876, quando ela tinha 11 anos de idade, Sol e Lua estavam ambos em conjunção com Netuno no signo de Áries, e naquele momento ele sofreu um acidente que causou a primeira lesão em sua cabeça. Em 1896, o Sol progredido estava em Áries e em oposição a Saturno. Você perceberá que Saturno está retrógrado, de maneira que, mesmo estando nos últimos graus de Libra, sua influência é exercida para trás, atuando como uma oposição de Libra para Áries e afetando a cabeça. O Sol também estava em paralelo com Saturno, e essa é uma das influências mais adversas de toda a gama astral, pois esgota toda a vitalidade da pessoa que esteja sob sua influência por alguns anos. Um dos autores pôde testemunhar esse fato por experiência própria, pois sentiu isso durante 10 ou 12 anos. Ao mesmo tempo, a Lua progredida estava em oposição a Marte e Urano em quadratura com o Sol,
e Mercúrio ao nascimento. Por conseguinte, havia muitas aflições graves naquele período, pelo que o pobre homem sofreu uma lesão considerável. O terceiro acidente ocorreu em 1908, aos 43 anos de idade. Naquela época, o Sol estava em oposição à Lua radical e a Lua progredida estava em conjunção com Urano e Marte e em quadratura com o Sol e Mercúrio radicais. A oposição do Sol à Lua ocorreu a partir de Touro, que governa a parte inferior da cabeça onde ele foi atingido. Em consequência desses vários acidentes, o homem agora sofre de dor de cabeça crônica, estando à beira da insanidade. Muitos médicos foram chamados para examiná-lo, mas nenhum foi capaz de descobrir a cerne do problema. Consultando nossas efemérides, verificamos que por toda a vida do homem, Saturno continuará retrógrado no signo de Libra e que essa influência em Áries está se tornando mais forte a cada ano. Saturno sempre causa hematomas e depressões. Portanto, estamos convencidos de que deve haver uma depressão no crânio, de forma que um exame deve ser feito para a descobrir e removê-la. No entanto, a quadratura de Sol e Mercúrio a Marte e Urano em Gêmeos, que rege os pulmões, mostra também que ocorre algo com a oxigenação do organismo. E Saturno em Libra indica que há escassez de urina. Essas deficiências podem ser remediadas com exercícios respiratórios e uma dieta regulada. Quando isso for feito, pelo menos, haverá bastante alívio. Um curador com Áries no ascendente, cujo Saturno não esteja em Aquário, será o mais indicado para cuidar desse paciente. Bócio. Como a hora de nascimento da pessoa desse horóscopo não é conhecida, pusemos Áries na primeira casa, Touro na segunda, etc. Mercúrio e a Lua são indicadores da mente e os encontramos em oposição. Isso, por si só, não é um bom indicador de mentalidade. Além disso, vemos que Júpiter, no signo mercurial de Gêmeos, está em quadratura com Urano em Virgem e Marte também em Virgem. Assim, todos os indicadores apontam uma mentalidade fraca e errática. Além do mais, Mercúrio, nos últimos anos, avançou por progressão e passou por Urano e Marte radicais, acentuando assim o problema. Uma pessoa pode, contudo, ter uma mente fraca e mesmo assim não ser totalmente desequilibrada, desde que não existam outros aspectos adversos entre os astros natais ou as posições progredidas. A pessoa pode estar constitucionalmente abaixo da medida da mente normal e ainda manter controle sobre si mesma, de maneira que isso não venha a se tornar uma doença real. Quando procuramos os sinais de incapacidade em um horóscopo como esse, nos voltamos para os aspectos que podem nos fornecer informações. Saturno, ao que parece, está em conjunção com a cauda do dragão e isso aumenta sua influência adversa. Além disso, ele forma uma conjunção com Netuno nos 18 graus de Touro e com a estrela fixa, Aldebaran, nos 29 graus de Touro. Como Saturno é o planeta da obstrução e Touro rege a garganta, procuramos naturalmente alguma obstrução nessa região e descobrimos a formação de uma massa dura, inorgânica, uma proliferação anormal de tecido, uma cristalização conhecida como bócio, uma doença que também confirma ainda mais as indicações dos primeiros aspectos abordados anteriormente. Não fôssemos aspectos benéficos que ainda não foram mencionados, a saber, o sextil entre Saturno e Mercúrio e o trígono de Saturno com a Lua, essa pessoa certamente se teria convertido em um paciente internado em algum hospital para pessoas com doença mental. Mas esse é um dos poucos casos onde Saturno realmente auxilia, em um sentido material, pois mesmo os seus aspectos benéficos obstruirão quando alcançam os outros planetas. Mas, quando essa obstrução é aplicada à Lua, o astro mais volúvel de todos, e a Mercúrio, o mais próximo dela em rapidez e instabilidade, ambos significadores mentais, Saturno ajuda realmente a formar uma mente com falta de estabilidade e sob controle, de modo que uma condição mental
tão fraca como a encontrada aqui pode ser imensamente beneficiada por tais aspectos, uma vez que, não existindo nenhum aspecto adverso, o sextil de Mercúrio com Saturno fortalecerá a mente em um grau maravilhoso. Como Saturno em Touro sempre afeta as funções do signo oposto Escorpião, a saber, a eliminação, é de grande importância ver se tanto os rins quanto os intestinos estão funcionando livremente numa pessoa como essa. Nada, a não ser água destilada, deveria ser bebida por ela. Como os músculos do pescoço sempre são forçados quando subimos morros e escadas, uma pessoa com essa doença deveria morar em um lugar plano e no andar térreo da casa. Uma dieta vegetariana consistente de alimentos crus é preferível a qualquer outra, e é particularmente necessário ingerir sais vegetais, os quais podem tonificar o corpo e tornar a condição geral de saúde a melhor possível. A alface é o melhor vegetal para isso. Costas e membros fracos. Problemas com os olhos, surdez. Aspectos benéficos. Lua em sextil com Urano e Júpiter. Sol em sextil com Marte. Vênus em trígono com Júpiter. Aspectos adversos. Saturno em oposição a Netuno. Sol e Mercúrio em quadratura com Júpiter e Urano. Esse é o horóscopo de um jovem nascido em 6 de setembro de 1900, às 6 AM, e a incapacidade reclamada é de uma fraqueza nas costas e nos membros, que o impede de se mover normalmente. Astrologicamente, descobrimos que isso se deve a diversas causas. Em primeiro lugar, há 4 signos comuns nos ângulos, sendo que o signo da sexta casa, Virgem, está no ascendente, que governa as condições do corpo denso. É um ponto de vital importância. Isso, por si só, mostra sua natureza um tanto indolente e uma tendência a desistir muito facilmente. Também vemos Mercúrio, regente do ascendente, na 12ª casa, indicadora de hospitais e doenças crônicas. Ele está em quadratura com Júpiter e Urano, os quais estão em Sagitário, o signo que governa os quadris e o grande nervo ciático. O Sol, o doador da vida, também está em quadratura com Urano, o planeta da irregularidade, o qual está em conjunção com Júpiter, em Sagitário. E, finalmente, Saturno, o regente da estrutura óssea e das suas articulações, está em Sagitário, em oposição a Netuno em Gêmeos. Todas essas configurações tendem naturalmente a causar as condições de que se queixa, se nada for feito para evitá-las. E nesse caso, com 4 signos comuns flexíveis nos ângulos, com o doador da vida Sol em sextil com Marte, o planeta da energia dinâmica, e com a Lua em sextil com Júpiter, o planeta que governa o sangue arterial, é bem possível obter alívio por meio de exercícios que eliminarão as condições de morosidade. Mas também encontramos outras debilidades latentes de natureza grave nesse horóscopo. Urano está em conjunção com a nebulosa Antares, nos 8 graus de Sagitário, em quadratura com Sol e Mercúrio. Isso implica um sério perigo para a visão e também para a audição, porque Mercúrio está na 12ª casa. Essas condições podem certamente serem superadas se aplicada uma medida de prevenção. É nossa opinião que, não sendo capaz de se ocupar em outras coisas, o jovem é um leitor inveterado e, se persistir nisso, poderá ter problemas. Massagens na cabeça e na região dos olhos e dos ouvidos e exercícios dos membros e do corpo auxiliarão a restaurar a saúde a esse jovem. E um curador com touro no ascendente, cujo Saturno não esteja na 6ª casa do paciente, provavelmente será o mais persistente no desempenho desse trabalho. Olhos e ouvidos e má circulação. Mercúrio, o significador da mente, se ergue antes do Sol e está na 12ª casa, em conjunção com Netuno, sua 8ª superior. Isso mostra que a mente se inclina naturalmente na direção das coisas mais elevadas e espirituais da vida. Embora Júpiter em quadratura com Mercúrio, desde a casa da mente,
indique que, sob severas aflições e às vezes ela se sentir inclinada a seguir o exemplo de Jó e conversar com Deus para tentar influenciá-lo a aliviar o duro destino que ela tem que suportar. A Lua, que é o outro significador da mente em quadratura com Vênus, nos mostra que podem ser esperados consideráveis profundas angústias, tristezas ou arrependimentos para essa vida. Mas os paralelos de Vênus, da Lua e do Sol com Marte proporcionam a ela a energia e a força de espírito que a permite enfrentar o perigo ou suportar a dor, ou ainda a adversidade com coragem, sobre todas as aflições. E embora, como foi dito, ela possa se pegar murmurando às vezes, não há nenhum perigo de um desânimo ou de uma depressão generalizada. Ela sempre observará a vida sob um ângulo mais esperançoso, até que pessoas sem nenhuma aflição comparadas a ela, e a força de sua esperança é determinante para ajudá-la a obter um grau além da capacidade humana. Pois do mesmo modo que a pessoa que se entrega à preocupação e à melancolia se torna, por isso, mais infeliz e doentia, assim também a pessoa que mantém permanentemente um espírito otimista, com certeza obterá o correspondente em saúde e felicidade. O Sol no ascendente, ainda que afligido por uma quadratura de Urano, é contudo um valioso fator para a recuperação. O Sol em sextil com Saturno lhe proporcionará uma persistência, uma tenacidade de vida que ela não deixará escapar, apesar de todos os desencorajamentos. Essa mulher é surda desde os 5 anos de idade e essa incapacidade é indicada pela posição de Mercúrio na 12ª casa, pela sua conjunção com Netuno e pela sua quadratura com Júpiter. Esse último aspecto indica que uma circulação lenta do sangue é responsável por essa condição física, que prejudica, interfere e limita a sua capacidade em ouvir. Esses aspectos de Mercúrio também a fazem muda, principalmente porque Mercúrio está em Touro, que governa os órgãos vocais. Apesar disso, ela aprendeu a se expressar e trocar ideias por meio de palavras faladas, mostrando que não existe nenhuma condição orgânica que prejudica, interfere e limita a sua capacidade em falar, mas apenas uma debilidade funcional. Mas essas não são as únicas aflições da pobre mulher. Você notará que o Sol está em 29 graus de Touro. Em outras palavras, ele está em conjunção com as Pleiades, um ponto nebular no zodíaco. Ele também está em quadratura com Urano e em paralelo com Marte. Os olhos, portanto, estão extremamente afligidos. Por um, ela quase não enxerga, e o outro não está muito melhor, pelo que existe o perigo dela perder a visão completamente. Por causa de suas aflições e da posição social em que esteve, essa mulher foi incapaz de obter uma educação. Contudo, pela persistência indicada por Saturno em sextil com o Sol, ela alcançou ótimos resultados. Escreveu-nos uma carta realmente bonita, na qual conta como esteve em uma situação confortável até 1906, quando o terremoto de São Francisco a privou de tudo, e que mesmo assim não perdeu as esperanças. Sua atitude mental, inspirada por seu Sol em paralelo com Marte e em sextil com Saturno, justifica-se em grande medida. O problema vem de Saturno, o planeta da obstrução, em Áries, o signo que governa a cabeça, e da quadratura de Júpiter, o planeta que governa a circulação arterial, com Mercúrio em Touro, o signo que governa a garganta. Há também sinais de subnutrição, indicados pela presença de Marte em Câncer, o signo que governa o estômago, em quadratura com Vênus, que governa a circulação venosa. Se fosse possível fornecer a quantidade e o tipo de alimentos adequados ao organismo, e se a cabeça e o pescoço fossem massageados com atenção especial aos ouvidos e olhos, as condições poderiam ser bastante aliviadas, e o avanço de uma deterioração maior poderia ser impedida. Um curador com aquário no ascendente, cujo Saturno não esteja em Libra ou Escorpião,
teria um máximo efeito benéfico nesse caso. Hemorroidas, cegueira, visão espiritual latente. Nesse caso, diante de nós não temos a hora do nascimento e por isso inseriremos os signos em suas respectivas casas, começando com Áries na primeira, Touro na segunda, etc. Essa pessoa nasceu em 27 de novembro de 1867. Aspectos benéficos: Sol e Marte em trígono com Netuno. Aspectos adversos: Sol e Marte em conjunção com Antares. Saturno e Mercúrio em quadratura com Júpiter. Marte em conjunção com Lua e Vênus, Saturno em conjunção com Mercúrio, Júpiter em quadratura com o Sol, Urano em quadratura com Netuno. No que se refere à mentalidade dessa pessoa, verificamos que a conjunção entre Saturno e Mercúrio, particularmente no signo da oitava casa, Escorpião, obscurece a mente com um parecer, um sentir ou um agir mal-humorado ou desanimado, proporcionando a ela um ar sombrio ou turvo. A Lua, outro significador da mente, em conjunção com Marte no signo da nona casa, Sagitário, fornece a tendência a fazer com que o paciente se rebele contra os infortúnios. Essa tendência é, de algum modo, atenuada e reduzida pela presença de Vênus em conjunção com esses astros. E, portanto, podemos concluir que essa pessoa está propensa a ter uma mente muito afetada pela depressão psicológica. Toda vez que um infortúnio a surpreenda, ela se rebela, pelo menos intimamente, muito intensamente contra os golpes do destino, embora Vênus possa impedi-la de expressar seus desapontamentos. Com respeito às enfermidades às quais essa pessoa está sujeita, vemos, em primeiro lugar, que Júpiter está em quadratura com Mercúrio e Saturno, esse último em Escorpião, que rege o reto, proporcionando a tendência à constipação e hemorroidas. Essa configuração também interfere com a circulação do sangue arterial. Seus distúrbios são, além disso, acentuados pela quadratura de Júpiter com o Sol, sendo que esse último rege o órgão por onde circula o fluido vital. Mas existe ainda um grande infortúnio nessa vida, comparado ao qual os problemas já mencionados se tornam insignificantes. O Sol e Marte estão em conjunção com a estrela fixa Antares, nos 8 graus de Sagitário. E essa configuração sempre traz problemas para os olhos, embora possa não resultar em cegueira desde o nascimento. No presente caso, a crise surgiu quando o Sol tinha progredido para a oposição com Urano e, ao mesmo tempo, para a quadratura com Netuno. Naquele ano, a Lua também estava em conjunção com Netuno no signo de Áries, que rege a cabeça. Isso acendeu um duplo fogo de Marte e do Sol ao nascimento, resultando em uma inflamação dos olhos que cegou o homem, sem esperanças de recuperação. Pode parecer estranho que os autores selecionaram esses horóscopos para análise, já que o paciente não pode ser ajudado, mas ele oferece certos pontos que o estudante fará bem gravando em sua mente. Você pode perceber que Marte está em trígono com Netuno e que o Sol está somente a 7 graus de um trígono com Netuno. A culminação desse último aspecto ocorrerá antes mesmo que o corpo vital nasça. Isso é uma indicação muito favorável de que a visão espiritual pode ser despertada nessa pessoa e que isso compensará ou mais que compensará a perda da faculdade física. Há, porém, como se pode ver também, uma quadratura entre Netuno e Urano, o que leva à mediunidade. Por isso é aconselhável que essa pessoa esteja bem vigilante durante o período em que a faculdade espiritual estiver sendo desenvolvida, e até que ele esteja perfeitamente seguro e equilibrado no outro mundo. E seria um grande privilégio para um curador recebendo tal caso, para ajudar uma pessoa abatida pelo infortúnio da cegueira a cultivar a faculdade latente mostrada no horóscopo. Problemas cardíacos, hidropisia. Aspectos benéficos: Júpiter em trígono com Mercúrio, Saturno em trígono com Marte. Aspectos adversos: Saturno em quadratura com o Sol, Lua e Vênus. Lua em oposição ao Sol e Vênus.
Mercúrio em quadratura com Netuno, Marte em conjunção com Urano. Consideremos inicialmente a mente dessa mulher para obtermos a chave de sua condição, pois a mente é o fator mais importante no que se diz em provocar doenças e curá-las. Você pode chamar a isso de ciência cristã ou qualquer outra coisa que você queira. Ainda assim, o fato permanece e tem sido usado consciente ou inconscientemente por todos os curadores que foram bem-sucedidos, não importa a escola a que pertençam. E há mais cura definitiva numa palavra de encorajamento do médico, no qual a paciente tenha fé, do que em todos os seus remédios. Por outro lado, quando o médico desiste de ter esperança e demonstra desânimo, o paciente morre, a não ser que fique furioso ou cheio de impetuosidade, conforme aconteceu uma vez com o autor quando se achou esgotado por excesso de trabalho. Na ocasião, ele foi a um hospital em busca de cuidados médicos e descanso, e caiu com um médico que seguia os protocolos técnicos vigentes. O autor sabia que sua condição não se alteraria até que a lua também mudasse, pelo que ficou esperando pacientemente, embora o caso estivesse se aproximando de uma crise, pois sua mente estava muito letárgica para ser ativada e agir. Ele esperou que a lua fizesse tudo no tempo certo. Mas no dia da lua nova, seu médico chegou com outro médico e ambos demonstravam um claro desânimo. Eles não achavam que o autor tivesse mais que 1 hora de vida. E ele sorriu, mas isso o fez parecer louco. E então o autor começou a se tratar por si mesmo, resultando daí que o inchaço relacionado à hidropisia, que quase havia atingido seu coração, desaparecesse em umas poucas horas. E ele saiu para receber a luz do sol e uma dose de vida nova. Antes de um mês, o autor não só havia deixado o hospital, mas havia também escrito A Filosofia Rosa Cruz. Não há dúvida de que o fluido não poderia ter sido eliminado antes da mudança da lua, mas a cooperação de sua atitude mental foi necessária para ajudar as forças lunares, e combinada com a ação apropriada, os resultados foram alcançados. Similarmente, em todos os casos, a correta atitude da mente precisa ser cultivada ou a cura é impossível. Esse horóscopo mostra uma pessoa infeliz, pois sua mente está em um mau estado. Saturno está em quadratura com o Sol, com a Lua e com Vênus. A Lua, que significa a mente instintiva, está em oposição ao Sol e a Vênus, privando a vida de todo regozijo, tornando-a pessimista e propensa a olhar somente o lado sombrio das coisas. Mercúrio, o planeta da razão, está em quadratura com Netuno, o planeta da percepção espiritual. Todos esses fatores nos contam que nada do que possamos dizer provavelmente o fará se animar. Uma pessoa tão infeliz é um peso para si própria e para os que estão à sua volta por toda a vida, de maneira que eles a evitam, pelo menos enquanto ela seja capaz de tomar conta de si mesma. Isso é, enquanto o corpo estiver com uma relativa saúde. Mas as aflições que a fazem mentalmente miserável também exercem efeito sobre seu corpo, pois assim como modelamos as linhas do nosso rosto na expressão exata de nossa habitual maneira de pensar, assim também nossos outros órgãos são modelados e construídos por essa força, e os maus efeitos são mostrados como doenças. O Sol, Vênus e Mercúrio na 8ª casa indicam que quando a doença surgir, essa pessoa vai permitir que ela siga seu curso. Ela não fará nenhum esforço na luta pela vida. A natureza de sua enfermidade parece ser um problema cardíaco, pelo fato de o Sol estar na cúspide de Leão, que governa o coração, em conjunção com Vênus, que governa a circulação venosa, e em oposição à Lua, que rege os líquidos do corpo. O Sol, Vênus e a Lua formam quadraturas com Saturno, o planeta da obstrução, e vemos assim que havia uma tendência nata à atividade cardíaca deficiente e à fraca eliminação dos líquidos. Em 1913, o Sol progrediu para a conjunção de Urano e Marte, e os aspectos do Sol são sempre atuantes por 3 anos, 1 ano e meio antes do aspecto ser exato e 1 ano e meio depois. Portanto, ainda estava ativo em 1914,
Quando a Lua progrediu para a conjunção com Saturno, vivificando então as quadraturas desse com o Sol, a Lua e Vênus. Netuno, o planeta aquático, também alcançou o Sol radical por trânsito, e então a pobre alma foi libertada por uma obstrução completa de líquidos. Em outras palavras, a condição hidrópica parou o coração. O principal esforço em tais casos deveria ser o de fazer com que a pessoa lutasse. Se lhe tivessem mostrado que sua melancólica visão da vida era responsável por sua doença e que se não lutasse aqui e agora ela teria de enfrentar um destino mais difícil da próxima vez, isso talvez tivesse ajudado. Nenhuma pessoa que seja naturalmente pessimista pode mudar de um dia para o outro, mas pode fazer muito se cultivar o otimismo durante alguns anos. E nós devemos lutar para inculcar essa atitude da mente em todos, além de tentarmos ser entusiasmados por nós mesmos, pois este é o maior recurso de um curador. Problemas de sexo, olhos e garganta. O tipo de mente é denotado aqui particularmente pela quadratura de Saturno com o Sol. Isso ocorre a partir de signos cardeais ou cardinais, estando Saturno essencialmente dignificado e, portanto, muito poderoso, enquanto o Sol está em Libra, o signo de sua queda e de maior fraqueza. A vida e o regozijo vêm do Sol, enquanto Saturno proporciona a tristeza e morte. Vemos, pois, de imediato que essa pessoa deve estar sujeita ao desânimo e pessimismo acentuados e à melancolia. O sextil de Urano com Mercúrio, o significador da mente, diz que a pessoa é dotada de uma intuição quase excepcional, extremamente rápida, e a quadratura de Urano com a Lua e com Vênus mostra que ela é indiscreta e muito fraca para contribuir em favor de si própria. Você perceberá que essa quadratura ocorre a partir dos signos fixos de Leão e Escorpião, e, portanto, é uma condição muito difícil de superar. Leão governa o coração e Escorpião os órgãos geradores. Assim, seu segredo está contado no horóscopo em termos inequívocos. Quando tais segredos da alma são revelados por essa ciência sagrada, também nos mostra as fontes ocultas, que são as causas dos atos que estamos muito predispostos a condenar. E nos ensina que devemos ter compaixão, ao invés de censurar uma alma impelida por uma força quase irresistível, como a revelada aqui. Claro que o ato em si não deve ser perdoado, porém a mais terna bondade e o maior esforço para auxiliar deve ser proporcionado àquele que está afligido por isso. O horóscopo, como você sabe, é o relógio do destino, e a posição dos astros no nascimento proporcionam certas tendências para a vida. A partir daquela posição natal, os astros se movimentam, assumindo posições diferentes a cada ano que passa, como os ponteiros de um relógio se movimentam no mostrador. Assim, eles concretizam os eventos previstos no nascimento. Embora você perceberá que o Sol está nos 11 graus de Libra nesse horóscopo, e então, aos 19 anos de idade, o Sol entrou no signo de Escorpião. Aos 22, ele alcançou a conjunção com a Lua e com Vênus, e uns 2 anos depois a quadratura com Urano. Durante esse período, a infeliz tendência de que falamos se desenvolveu e as sementes da doença foram disseminadas, o que resultou em muitas cirurgias, tanto nas regiões inferiores como na garganta, pois devemos relembrar que o signo oposto é sempre afligido. Os órgãos genitais nunca podem ser afetados sem que, de certa forma, a sua contraparte, a laringe e a garganta, também sejam. Durante os anos que se passam entre esse período e 1914, o Sol progrediu seu caminho através de Escorpião e alcançou a aflição de Júpiter, que ocorre a partir dos 23 graus do signo de Leão. Essa quadratura também foi reforçada pelo fato de que a Lua, em sua volta ao redor do horóscopo, tinha passado por Touro, de maneira que estava em oposição ao Sol progredido, e a Lua, ambos em quadratura com o planeta Júpiter ao mesmo tempo. A quadratura do Sol com Júpiter será, por alguns poucos anos, uma aflição para essa pobre pessoa.
Urano no nascimento também estava sobre a série em Leão, o ponto nebuloso tão perigoso para os olhos, e a partir dali ele forma uma quadratura com a Lua. Isso é também outro perigo com que essa pessoa se defronta, pois, como se sabe, problemas nos olhos é muito frequentemente acompanhado da indiscrição. Agora vem a questão: o que pode ser feito por essa pobre pessoa? E já se segue a resposta. Como já dissemos muitas vezes, o primeiro esforço deveria ser o de instilar esperança na mente. Pessoas que sofrem com a melancolia sempre estão centralizando os seus pensamentos em si mesmas, sempre vendo com desespero sua própria posição, a qual lhes parece sem esperança, e mais do que a qualquer outra pessoa. Se o seu interesse pudesse ser desviado delas mesmas, então a batalha estaria ganha em mais da metade, e isso deveria ser a primeira consideração por parte do curador. Uma dieta simples deve ser prescrita e não permitir pratos muito condimentados para pessoas dessa natureza. O sextil de Urano com Sol em Mercúrio e o trígono de Netuno com Júpiter mostram que se a pessoa recorrer a linhas superiores, apelando para a sua natureza melhor e mais nobre, não será decepcionada, e é possível, devido a essas posições, elevar suas ideias e ideais, até que possa se tornar um servidor da humanidade, ao invés de um destroço ao léu no mar da vida. Você notará que todos os aspectos benéficos vêm de signos cardeais e fixos, que os signos comuns estão sem astros. Daí haver uma grande quantidade de esperança. Há energia nessa pessoa, e quando essa energia estiver voltada para a direção certa, quando ela for totalmente despertada, então o grande pecador poderá vir a ser um grande santo e uma bênção para a humanidade. Onanismo, tuberculose. Aspectos benéficos: Netuno em trígono com Urano, Urano em sextil com a Lua. Aspectos adversos: Marte em conjunção com Vênus, Sol em conjunção com Saturno, Urano em quadratura com Mercúrio, Netuno em oposição à Lua. Esse é o horóscopo de uma mulher nascida em 21 de maio de 1883, às 5 am, longitude 81 oeste, latitude 44 norte. E o estudante notará imediatamente que 5 dos 9 astros estão colocados na 12ª casa, que governa as grandes tristezas. E o estudante notará imediatamente que 5 dos 9 astros estão colocados na 12ª casa, que governa as grandes tristezas, das angústias profundas, dos arrependimentos, dos problemas e da autodestruição. E tudo isso tem sido uma característica na vida dela. Chamamos também a atenção de Júpiter na 2ª casa. Júpiter é o planeta da opulência e aqui está forte, pois está no seu signo de exaltação, Câncer, mas sem aspecto algum. Ela é uma funcionária competente em sua profissão, em estenografia e contabilidade, mas ainda assim não pode conseguir emprego por várias vezes, chegando naquelas ocasiões à beira da inanição. No que se refere às qualidades mentais, vemos que Mercúrio está em quadratura com Urano e a Lua em oposição a Netuno. Isso lhe proporciona ceticismo, criticismo, uma maneira esquisita e espasmódica em seus processos mentais, com uma imaginação extremamente mórbida. Urano está na 5ª casa, governante do namoro e das relações entre os sexos antes do casamento, e estando em quadratura com Mercúrio, indica uma disposição mental sem convencionalismos, com uma tendência para relações promíscuas, que provocam críticas públicas e calúnias. Essa, por si só, é uma configuração e uma condição em uma vida extremamente infeliz, mas é apenas uma entre as muitas aflições que apontam para a mesma direção, pois na 12ª casa, a das grandes tristezas, das angústias profundas, dos arrependimentos, dos problemas e da autodestruição, vemos Marte, o planeta da energia dinâmica, em conjunção com Vênus, o planeta do amor, no signo de fogo de Áries, outra condição inflamatória para o sexo,
E por último, mas não menos importante, notamos Netuno em Touro, em oposição à Lua em Escorpião, que governa os órgãos genitais. Esse último é o pior de todos os aspectos, pois torna a mente quase insana em relação a esse assunto, trazendo à imaginação imagens mórbidas. E quando a configuração ocorre entre a sexta e a 12ª casas, indica com certeza o onanismo inveterado. Naturalmente, tais práticas, com o tempo, debilitam a saúde, e a doença surge nas partes mais fracas do corpo, de acordo com as indicações do horóscopo. No presente caso, vemos Saturno na cúspide de Gêmeos em conjunção com o Sol. Gêmeos é o signo que rege os pulmões, e para essa conjunção ser exata faltam apenas 26 minutos. Portanto, as frias e cristalizantes forças saturninas estão endurecendo os pulmões e produzindo a doença que conhecemos como tuberculose, a qual mina sua vitalidade aos poucos e a leva precocemente à sepultura. Deve-se notar que sua mãe morreu de tuberculose no momento exato em que ela nascia, e Marte, por progressão, tem agora alcançado as proximidades de Netuno radical. Infelizmente, isso tem todas as probabilidades de acentuar o desejo mórbido, indicado por Netuno em oposição à Lua, de modo que se entregue a si mesma. Seu fim não estará longe. A tuberculose, embora grave, não é necessariamente fatal, se a paciente for vigiada de uma maneira tal que lhe seja impossível satisfazer seus desejos por meio do vício solitário, o qual esgota sua vitalidade. E os períodos de depressão e desânimo, que também resultam da conjunção de Saturno com o Sol na 12ª casa, podem ser superados se ela puder ter uma visão mais viva e alegre da vida. Então, os recursos usuais empregados contra a tuberculose podem provavelmente também salvá-la. Ela tem uma intensa atração pelo oculto, indicado pelo trígono exato entre Netuno e Urano, assim como pelo sextil entre Urano e a Lua. Aproveitando-se disso e proporcionando a ela um novo interesse pela vida, será possível afastá-la dos seus atuais pensamentos mórbidos. De qualquer forma, para salvá-la dos aspectos adversos, é necessário colocar em ação os aspectos benéficos, de modo que a substituição do inferior pelo superior possa ajudar essa pobre alma a escapar de sua condição. Muito pouco pode ser feito fisicamente, até que sua condição mental seja mudada. Um curador com Libra ou Aquário no ascendente e cujo Saturno não esteja em Escorpião seria benéfico. Mas aqui é preciso muita firmeza e, portanto, é provável que o signo fixo seja preferível. Crescimentos calosos, doença venérea e problemas renais. Aspectos benéficos. Mercúrio insistiu com Júpiter. Aspectos adversos. Sol em conjunção com Urano, Marte em conjunção com Vênus, Netuno em quadratura com Saturno. Esse horóscopo é de um jovem nascido em Boynton, Missouri, em 11 de outubro de 1889, às 6 p.m. É um caso estranho que intrigou todos os médicos que foram consultados. Há 5 anos atrás, todas as juntas dos seus braços, pernas e pescoço começaram a enrijecer, de maneira que aos poucos ele ficou impossibilitado de se movimentar. Ao mesmo tempo apareceu, em vez de unhas, uma estranha protuberância calosa nos dedos das mãos e dos pés. Essa protuberância crescia até certo ponto ou até um estágio de desenvolvimento e depois começava a supurar. Isso facilitava a remoção da protuberância e, quando tal se fazia, a supuração cessava. Mas imediatamente uma nova protuberância começava a se formar. Por último, os maxilares começaram também a ficar rígidos, de maneira que agora o jovem já não pode comer com facilidade. Já no primeiro relance, o horóscopo nos mostra Urano, o planeta da ação espasmódica, em conjunção com o Sol e no signo de Libra, que rege os rins. Nós notamos também que Urano está paralelo com Marte, o planeta da energia dinâmica. Isso mostra de imediato que a ação dos rins é espasmódica e irregular, de maneira que, em vez dos venenos serem eliminados do corpo,
Por esses órgãos, eles são retidos e, naturalmente, contamina todo o organismo. Também vemos que esse paciente está envenenado em grau muito maior do que o comum por uma doença venérea contraída há 7 ou 8 anos atrás. Isso é mostrado como uma tendência no horóscopo radical pela conjunção de Vênus, o planeta do amor, com Marte, o planeta da energia dinâmica, com Vênus na quinta casa, que governa o namoro e as relações sexuais antes do casamento. Saturno também está ali, com sua mão obstrutiva, em quadratura com Netuno, o planeta que governa as condições estranhas e incomuns. Netuno está no signo de Gêmeos, que rege as mãos e os dedos. Cerca de 7 anos atrás, quando a Lua progredida estava em Peixes, o signo que governa os dedos dos pés, formou oposições com Vênus, Marte e Saturno, e uma quadratura com Netuno. Baseamos nossa interpretação de que a doença foi contraída naquela época pelo fato de que os astros que afligiram estão em signos comuns ou flexíveis, e isso poderia ter sido evitado sem muito esforço. Do modo como está, as medidas mais drásticas para a purificação do sangue precisam ser tomadas. O paciente deveria ser trazido para a Califórnia, ser tratado com banhos de sol diários para facilitar uma transpiração abundante, não devendo lhe ser dado nada além de água e sucos de frutas, até o organismo ficar purificado. Horas planetárias. Medidas para aliviar a dor e a doença nem sempre podem ser proteladas para um momento propício, mas quando isso for possível, o estudante perceberá que os tratamentos baseados em remédios e procedimentos cirúrgicos aplicados sob raios astrais favoráveis são muito mais eficazes e bem-sucedidos do que quando aplicados ao acaso. Portanto, as seguintes sugestões poderão ser de grande valia. Cirurgiões que já observaram e tabularam essa matéria nos informam que as cirurgias realizadas quando a Lua está crescendo em luminosidade, Lua crescente, geralmente são mais bem-sucedidas, menos sujeitas a complicações e cicatrizam com mais rapidez do que cirurgias realizadas quando a Lua está minguando em luminosidade, Lua minguante. Quando uma operação cirúrgica parece inevitável, consulte as efemérides e, se a Lua estiver transitando no signo que rege aquela parte do corpo que vai ser operada, adia por 1 ou 2 dias, até que a Lua esteja bem dentro do signo seguinte. Isso minimizará o risco de complicações e, como frequentemente os sintomas mudam, a cirurgia até pode ser evitada. Sempre olhemos para os aspectos benéficos em um horóscopo, buscando as indicações que se referem a como e quando tratar. Suponhamos que o Sol, o doador da vida, esteja em quadratura com Saturno, o planeta da estagnação e da morte. A tendência é a remoção da vitalidade da pessoa, de forma que, se ela ficar doente, a recuperação poderá ser muito lenta. Então, para fornecer o tratamento mais eficaz e energizante, aplique o princípio dos regentes do dia e da hora, como é fornecido na nossa astrologia científica e simplificada. Escolha o dia do Sol, domingo, e as horas regidas pelo Sol em qualquer dia. Tratamentos nos dias de Marte, terça-feira, e nas horas regidas por Marte em qualquer dia também atuarão maravilhosamente. Similarmente, acontece com os outros astros. Sua virtude e seu poder são maiores durante os dias regidos por eles. Mas os assim chamados astros adversos também possuem suas virtudes. Os cataplasmas, para extinguir a formação de pus, um processo chamado supuração, de um ferimento, ou para trazer à superfície um furúnculo, são mais eficazes no quente e inflamatório dia de Marte, terça-feira, ou nas horas de Marte em qualquer dia, mas aplicações feitas para desinflamar um inchaço são mais bem-sucedidas quando feitas no dia de Saturno, o planeta da supressão, ou nas suas horas em qualquer dia. Tratamentos recebidos nos dias e horas dos astros que estão com aspectos benéficos no horóscopo do paciente são sempre mais poderosos e benéficos do que seriam se eles fossem aplicados nas horas e dias regidos por seus astros afligidos no horóscopo radical,
o horóscopo natal. 6 tabelas de horas planetárias cobrindo os 12 meses úteis tanto para a latitude norte quanto para a sul são encontrados no livro Astrologia Científica Simplificada. Conclusão: nós apresentamos uma exposição dos métodos que utilizamos no diagnóstico de doenças. Acreditamos que isso capacitará o estudante a conceber, organizar, alcançar todo o conhecimento que precisa, esgotando o assunto por si mesmo, nos maiores detalhes. E à medida que ele usar esse conhecimento altruística e desinteressadamente para ajudar os seres humanos que sofrem, as qualidades espirituais serão desenvolvidas de tal maneira que a mensagem das estrelas revelada em cada horóscopo lhe será como um livro aberto. Usada desse modo, essa maravilhosa ciência o ajudará a acumular tesouros nos céus, como nenhuma outra coisa na terra poderá fazê-lo. E nós rogamos a Deus para que esse livro possa ser um meio de estimular o crescimento anímico em todos os que aspiram seguir o duplo mandamento de Cristo: pregar o Evangelho e curar os enfermos. Nota importante: apesar de tudo o que dissemos, muitas pessoas nos escrevem anexando dinheiro para levantarmos horóscopos, nos forçando a gastar um tempo precioso em escrever cartas de recusa e dando um trabalho para devolver o dinheiro. Por favor, nos poupem desse trabalho, pois de nada adianta. Nós utilizamos a astrologia unicamente com o propósito de curar. E se você estiver doente, nós o ajudaremos de boa vontade. Mas não aconselhamos pessoas em assuntos mundanos, seja gratuitamente ou por meio de qualquer tipo de pagamento.